E aí, gente, tudo bom? Unidade temática, né? O mundo contemporâneo e o antigo regime. O objetivo nosso é as revoluções inglesas e os princípios do liberalismo. Bem, as habilidades são as do PET, tá? Quais são elas que nós temos que definir agora nessa aula? É identificar as particularidades política e social da Inglaterra do século XVII e analisar os seus desdobramentos após a Revolução Gloriosa, a última revolução desse período. Qual a importância da Declaração dos Direitos, não é? E ampliação dos direitos de liberdade civil no mundo contemporâneo. Então, essas habilidades, esses entendimentos desses conceitos é que é o nosso objetivo dessa aula. Vamos lá. Como é que é a sociedade e a política na Inglaterra? Bem, primeiro nós temos que entender algumas coisas. A primeira delas é que no século XVI, a monarquia inglesa era absolutista, ou seja, o rei tinha o controle total do governo, não havia outras instituições fortes o suficiente para questionar o poder do rei. Bem, nós temos aí o reinado, nesse período o reinado de Elizabeth I. Ela vai ter como política econômica, tá, o mercantilismo, e ela vai fazer uso de corsários. O que é o corsário? O que são os corsários? São piratas a serviço do rei, que vão, através do roubo, através da apreensão, tá, de cargas dos espanhóis, dos portugueses, principalmente dos holandeses, vão levar essas cargas, vão levar esses materiais para a Inglaterra e lá vão vender. O que isso vai ocasionar? Isso vai ocasionar o enriquecimento de algumas classes. Quais são elas? Primeira, a burguesia, comerciantes e donos de manufatura. A segunda classe é a nobreza rural, que nós vamos chamar, vai ser conhecida como gentry. E os pequenos proprietários rurais, que são os yeomen. Essas três classes vão se beneficiar economicamente da política mercantilista do reinado de Elizabeth I e dos corsários. Então você vai ter o enriquecimento deste período. Lembrando, isso acontece no século XVI. Século XVI, 1501 a 1600. Bem, Inglaterra. Aonde está a nossa Inglaterra? Mudou o mapa, está em vermelhinho aí, ó. Estou apontando para vocês. A Inglaterra, o que vai acontecer? Qual é o procedimento econômico que a Inglaterra vai ter? Primeiro, ela vai exportar alimentos e tecidos de lã e algodão. Lã produzida em suas terras, algodão em suas colônias. A gentry e o yeoman vão cercar na Inglaterra as terras comunais, expulsando os camponeses. Por que eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso para poder criar ovelhas, para delas extrair a lã. Este processo vai ter um nome, vão ser os cercamentos. O que vão ser os cercamentos? Vai ser a expulsão dos camponeses das terras dos feudos, as terras chamadas comunais de uso comum. Isso vai acontecer num longo período. Vai começar no final do século XVII e vai até o século XVIII. Então, é um longo período, que essa expulsão vai acontecer. Não é de imediato, ela vai acontecer aos poucos, paulatinamente, tá? Para que eles vão fazer isso? Para que essas terras sirvam de pastagem para as ovelhas. Essa criação de ovelhas para extração da lã, que tem o intuito, que tem a intenção de serem vendidas para as manufaturas têxteis de lã. A maioria dos camponeses, expulsos dessa terra, vão para as cidades, onde vão vender a sua força de trabalho a baixíssimo salário, tá? Ou seja, vão ganhar muito pouco. Os cercamentos vão eliminar dois problemas. O primeiro problema é da produção de lã, tá? O segundo problema é
da mão de obra. Então você vai ter grande quantidade de produtos, né, da lã, e você vai ter grande quantidade de trabalhadores. Então vai se pagar pouco pela lã, você tem muita oferta, e você vai pagar baixos salários, porque você tem muitos trabalhadores. Então você tem os cercamentos vão eliminar esses dois problemas para os donos de manufatura. Bem, a monarquia do século XVII, tá? A Elizabeth morre. Ela não deixa herdeiros e seu primo, não é, Jaime I, rei da Escócia, vai começar a dinastia Stuart. Jaime morre também e o seu filho Carlos continua essa dinastia. Mas o importante entender é que esses são reis absolutistas, tá? Elizabeth, Jaime e Carlos têm a tendência de concentrar os poderes, concentrar o poder em suas mãos. Você vai ter um embate nesse período do século XVII entre a monarquia e o parlamento. Quem faz parte da monarquia? Tá? A alta nobreza e os reis. Tá? Então você vai ter aí esse conjunto de pessoas que vão estar no poder. Essas pessoas, o rei e a alta nobreza, vai ter como religião o anglicanismo. Tá? Esse anglicanismo é importante que vocês entendam que o chefe deles é o próprio rei. Ou seja, todas as terras, todos os dízimos, todos os impostos, todas as taxas cobradas pela igreja vão para o cofre do governo. Então não há separação aí de poder político e poder religioso. O parlamento vai ter a sua maioria a burguesia e a gente, que é a nobreza rural. Tá? Então a nobreza rural, ela é o que? Ela é produtora, ela é nobre, mas ela produz. Tá? Vão seguir o puritanismo. O que o puritanismo vai pregar naquele momento? Cada um deveria agir conforme a Bíblia. Então não haveria uma unidade de pensamento dentro desse puritanismo. Tá? Cada um deveria seguir a sua consciência. E o mais importante de todos, a igreja independente do Estado. Mas por que isso é importante? Simplesmente porque faz com que o poder político e o poder religioso eles se distanciem. Tá? Eles vão ficar separados. Então, o rei não pode usar a igreja politicamente. Tá? Então, o puritanismo ele vai pregar isso neste momento. E por isso vai ter uma divisão dentro do parlamento inglês. Tá? Parlamento inglês, ele vai ter a Câmara dos Lordes, tá? E a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes estavam os representantes da alta nobreza, que vai apoiar o rei. A dos comuns, representantes da burguesia e da gente. Então você vai ter aí essa divisão das câmaras dos lordes, da alta nobreza, e dos comuns, da burguesia e da baixa nobreza. Bem, nós vimos lá, morre Elizabeth, chega Jaime. Como é que o Jaime ele vai atuar politicamente? Primeiro ele vai dizer assim, ó, eu sou rei por direito divino, Deus quer que eu esteja aqui. Tá? Por isso, ele vai impor o anglicanismo e, como ele vai ter esse poder misturado, né? Poder divino e poder político, poder da igreja e poder político, ele vai impor, não é, esse anglicanismo, vai criar impostos e aumentar os antigos. Ou seja, ele vai tentar aumentar, alargar o seu poder. Por quê? Porque ele é um rei absolutista. Seu filho, Carlos I, vai seguir a mesma linha, não é? Então ele vai dar continuidade a esse pensamento absolutista. O que ele vai fazer? Só que o Carlos vai precisar de apoio. Então ele vai conceder monopólios a grupos burgueses. O que é o monopólio? Monopólio é a exclusiva ou exclusivo comércio, produção
de alguma coisa, tá? Então só eu posso fazer o comércio, por exemplo, da lã. Então um grupo ou uma pessoa vai ser a única a explorar aquele produto, a única a produzir algo, tá? Comprar ou vender. Então ele vai ganhar apoio dessa alta burguesia. Reparem, ele traz para si agora a alta burguesia. Com o quê? Com o privilégio do monopólio. Ao mesmo tempo, ele vai vender cargos públicos, tá? Então, ou seja, a pessoa quer um cargo público, quer um cargo político que influencie em impostos, na cobrança deles, o que ele vai fazer? Vai vender esse cargo, tá? E vai criar outros impostos. Vai sofrer a oposição do parlamento por causa disso, e por causa dessa resistência do parlamento que não aceitava os monopólios, as vendas de cargas, a criação de cargos, e a criação de impostos, ele vai mandar invadir, tá? Para prender os seus líderes oposicionistas. Bem, por causa dessa invasão de Carlos, vai se iniciar na Inglaterra, não é, a Revolução Puritana. Que a Revolução Puritana a Revolução Puritana que vai acontecer de 1614 a 1642, a 1649. Como é que estava dividido os grupos que estavam nessa guerra civil? Vão ser dois. Senhores. Vão ser dois. O grupo do rei, tá? E o parlamento. O rei tinha os seus aliados, a alta nobreza e a burguesia monopolista. Lembra anteriormente, quando ele dá esse monopólio à alta burguesia, traz para ele esse apoio, tá? Na religião, são anglicanos e católicos. Reparem só que neste momento você tem os grupos políticos também divididos pela sua religião, tá? E você vai ter aí o parlamento. O parlamento vai ter ao seu lado a burguesia comercial, que não recebeu os monopólios, a burguesia que possuía as manufaturas, a gentry e o yeoman, ou seja, os proprietários rurais, tanto livres quanto nobres. Vão estar entre os puritanos e presbiterianos. Então, a guerra civil vai ter esses dois grupos lutando entre eles. O parlamento vence. Quem é o seu líder é Oliver Cromwell. E quem é Oliver Cromwell? Primeiro, ele é um deputado, um representante da gentry e dos yeoman e da burguesia. Ele vai ser um deputado puritano. Ele vai ter um novo tipo de exército, uma nova forma de pensar a guerra. Então ele vai lançar um novo modelo de exército, o New Model Army. Tá? Vai derrotar as tropas de Carlos I em 1645. Tá? Com essa derrota, o rei Carlos vai ser julgado e condenado à morte e vai perder a sua cabeça. Não havia ainda a guilhotina, tá? Então, vai perder a cabeça no machado. Tá? E você tem início um período republicano, o primeiro e único período republicano com o Oliver Cromwell. Então, vai ter início aí um período no qual quem vai controlar, quem vai mandar no Estado britânico não será um rei, será uma pessoa, em tese, republicana. Bem, a República de Cromwell, nós vamos destacar 3 fatos dela, que são os mais importantes, que primeiro, ele vai perseguir os seus inimigos, vai enfraquecer a alta nobreza e a burguesia monopolista. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai confiscar as terras dos seus aliados, vai confiscar as terras dos aliados do rei e da igreja anglicana, no qual o rei é um representante. Então ele vai enfraquecer esse rei, vai enfraquecer essa elite, e esse enfraquecimento ele vai se fortalecer
Mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso vendendo essas terras, não é, aos membros da burguesia e da gente. Então ele vai pegar, vai confiscar as terras e dos seus inimigos e vai dá-las, vendê-las aos seus aliados. Isso vai fazer duas coisas. Primeiro, eu já falei, enfraquecimento dos seus inimigos. Segundo, o fortalecimento dos seus aliados e dos cofres públicos. Ou seja, esse dinheiro vai para o Estado. Para o Estado poder fazer o quê? Transformações econômicas. Que transformações econômicas? É o fortalecimento do comércio da Inglaterra. Esse fortalecimento vai vir com os atos de navegação. O que são os atos de navegação? Os atos de navegação vai ser o seguinte: você vai falar, vai ser uma lei, vai ser uma determinação na qual, não é, todas as mercadorias que entrassem ou saíssem, não é, pelos portos da Grã-Bretanha, tem um errinho aqui, ó, elos, faltou o P, né? Pelos portos da Grã-Bretanha. Quem é a Grã-Bretanha? Inglaterra, País de Gales, Escócia. Naquele momento a Grã-Bretanha é isso, tá? Essas mercadorias só poderiam ser transportadas por navios ingleses. Ou seja, as mercadorias compradas ou vendidas para a Inglaterra ou pela Inglaterra só poderiam ser transportadas por navios ingleses ou pertencentes aos países produtores. Isso vai gerar um conflito muito grande, porque você vai ter toda a América, não é? Toda a América Latina, toda a América Hispânica, América Portuguesa, fazendo esse transporte por outros países. Vou dar um exemplo para vocês. O açúcar brasileiro era transportado, né, na sua esmagadora maioria, por navios holandeses. Os holandeses compravam esse açúcar brasileiro, transportavam, levavam para a Europa, purificavam, clarificavam. Esse açúcar branquinho que nós temos hoje é um produto originariamente holandês. Então, eles pegavam esse açúcar, que era o açúcar mais escuro, mascavam, levavam para a Europa, clarificavam e lá vendiam. Com os atos de navegação, a Holanda vai ser impedida de fazer isso. Ela vai vender, sim, vai vender para o resto da Europa, porém não para a Inglaterra. Bem, esses atos de navegação vão favorecer algumas coisas. A primeira delas é a acumulação primitiva de capital, a primeira acumulação, que vai enriquecer ainda mais a burguesia britânica. Ela já havia se enriquecido, não é, com a política mercantilista e os corsários com Elizabeth, com o Oliver Cromwell e os atos de navegação. Esse enriquecimento vai ser muito maior, tá? Esse enriquecimento ocasionado pelos atos de navegação vão prejudicar, como nós já havíamos falado, os comerciantes holandeses. Esses comerciantes holandeses que realizavam o transporte de produtos da América para a Europa, da África para a Europa e, consequentemente, para a Inglaterra. Então, vai prejudicar esses comerciantes. Você pode pensar, tudo bem, Alan, a questão é só com a Inglaterra, ele podia vender para a Europa. Só que a Inglaterra, naquele momento, era a China de hoje. Vamos transportar para hoje em dia. A China faz o seguinte: olha, todo produto que sair da China, ou todo produto que entrar na China, só pode ser feito comércio, não é, com os navios chineses, ou com, não é, os navios de origem. Vamos pensar no Brasil? O Brasil tem condição de pegar tudo, navios brasileiros, pegar tudo da China e trazer para o Brasil e vice-versa, tá? Tudo bem, vamos pensar num país menor, vamos pensar em Trinidad e Tobago. Ou seja, os países não têm condição de fazer esse transporte. Não tem hoje e não tinha naquele momento com a Inglaterra.
Quem fazia, que se aproveitava dessa deficiência náutica, deficiência de frota, é quem? É a Holanda. A Holanda, impedida de fazer isso, ela entra em colapso, ou seja, ela entra em crise. Bem, essa crise causada pelos atos de navegação entre a Inglaterra e entre a Holanda vão gerar uma guerra. Uma guerra que vai começar em 1651 e vai até 1654. A Holanda é derrotada nessa guerra. Com isso, a Inglaterra vai passar a dominar, a monopolizar o comércio marítimo. Por causa disso, ela recebe um pequeno apelido, que é a Rainha dos Mares. Então, neste momento na qual a Inglaterra vence a Holanda, ela consolida, ela firma a sua forma de comércio marítimo. Ou seja, todos os produtos que nós, Inglaterra, fabricamos, todos os produtos que nós, Inglaterra, compramos, só podem ser transportados pelos nossos navios. Não existe mais ninguém para fazer isso. Então ela monopoliza não só a produção, mas o transporte e a distribuição destes produtos. Com essa vitória da Inglaterra, você tem Cromwell se tornando ou colocando o seu cargo, que era republicano, como vitalício. Vitalício é o seguinte: não tem tempo para acabar. Quem acaba com o meu cargo, com a minha chefia, é a minha morte. E ele vai tornar isso hereditário. O que é hereditário? Aquilo que passa de pai para filho. Ele herda esse cargo. Tá? Em 1658, com a morte do Olivier, assume o seu filho Ricardo. Tá? Então, o seu filho Ricardo, ele assume e continua aí, entre aspas, o período republicano da Inglaterra. Por que entre aspas? Porque a ideia de republicano é a ideia de você votar em alguém como líder para trocar. Quando isso não acontece, é um período republicano, entre aspas, aí, no sentido da Inglaterra, meio duvidoso. Bem, Ricardo. Vamos lá. Bem, Ricardo, ele vai ser deposto. Por que ele vai ser deposto? Ele vai ser deposto porque grupos religiosos que são niveladores e cavadores, esses grupos religiosos, eles, desde a Revolução Puritana, eles são contra, não é, esse controle tanto do Olivier quanto do Ricardo. Esses grupos são niveladores e cavadores, e o que os niveladores pretendem? Bem, os niveladores vão querer fazer como o nome fala, vão nivelar todo mundo igual, tá? Então o que eles vão querer? Primeiro, a dissolução da Câmara dos Lordes. Então, a Câmara dos Lordes tem que ser dissolvida. Não pode ter essa coisa de alta nobreza, alta burguesia votando uma coisa, tá? Aí, eles querem também o direito do voto masculino. Eles são homens do seu tempo, tá? Então, eles não é essa coisa universal que nós temos hoje. É um outro entendimento de república. Então, eles querem um voto universal masculino. Todo mundo vota. Perdão. Todos os homens votam. E querem principalmente liberdade religiosa. O Estado não pode impor a religião de ninguém. Cada um segue a sua. Fim do dízimo para a igreja anglicana, ou seja, fim desse dinheiro para os cofres da Inglaterra, para os cofres, né? Para dar para o governo, tá? Fim dos monopólios, lembra dos monopólios do Carlos? Fim desses monopólios, tá? Direito à propriedade privada, ou seja, eu posso comprar e vender terras, tá? E proteção à pequena propriedade. Então, o grande comerciante, a grande burguesia não pode ficar tentando comprar terras. Eu quero uma proteção para essas terras, eu quero impedimentos legais que possam garantir que essa propriedade vai se manter. Proposta dos cavadores.
reforma agrária com confiscos das terras da igreja, do governo e de grandes proprietários. Ou seja, a igreja não precisa de terra. Né? Quando fala terra, não é onde a igreja está, não. São fazendas, são terras. Tá? O governo não precisa de terras e os grandes proprietários têm muita terra. Eles não produzem tudo, não produzem em todos os lugares, não é? Então, o que vai acontecer? Eles querem um confisco dessa terra e a entrega dessa terra para os mais pobres. Tá? Então, eles querem espalhar, olha só, todo mundo tem direito à terra, todo mundo tem direito de produzir, então nós estamos dando essa terra para os mais pobres. Bem, o que vai acontecer? Essas propostas, principalmente dos cavadores, né, estão ganhando uma adesão da população. Ou seja, o pessoal está gostando da ideia. Não, vamos distribuir, a gente é pobre, mas assim, quem deu essa terra para o rico? Quem deu essa terra para o nobre? Tá? Então, são esses questionamentos. Então, o que vai acontecer? Com os movimentos populares, não é? O parlamento ficou com medo. Quem é o parlamento? O parlamento são os grandes proprietários, a grande burguesia, os nobres. O parlamento vai tirar o Ricardo do poder e vai promover a volta da dinastia Stuart. Quem é que volta? Volta o filho do Carlos, aquele que morreu lá atrás. Morreu morreu perdendo a cabeça no machado, o Carlos II. Bem, o Carlos II, ele vai ser responsável ou vai começar a Revolução Gloriosa. Bem, Carlos II, ele, igual o pai dele, não é? Vai falar assim, olha, eu tô aqui por Deus quer. Ou seja, direito divino, que é a base do absolutismo. Então, Carlos tem aquela ideia na qual ele é rei porque Deus assim deseja. Mesmo sabendo que quem colocou ele lá foi o parlamento. Mas ele cultiva essa ideia. O irmão dele, Jaime II, Carlos morre, Jaime II, tenta impor também o absolutismo na Inglaterra. Para ele poder conseguir colocar o absolutismo na Inglaterra, o que ele faz? Ele vai se aliar a Luís XIV. Quem é Luís XIV? Luís XIV é o mais, vamos assim dizer, perfeito rei absolutista. Isso é um problema, não é? Então, Jaime II vai se aliar ao Jaime II vai se aliar a Luís XIV, o rei absolutista francês, o rei Sol. Isso para o parlamento britânico, o parlamento inglês, é inconcebível. O que vai acontecer? O parlamento inglês vai reunir tropas para tentar derrubar o Jaime II. Jaime II, sabendo disso, o que ele vai fazer? Ele vai embora. Não é? Antes que as tropas cheguem no palácio, ele vai embora, abdica, não quero mais ser rei, esse negócio de guerra não tá comigo, vocês são muito radicais, já estão botando gente para brigar, vamos parar com esse negócio? Vamos. Não há derramamento de sangue. Né? O parlamento assume de novo o controle. E, por causa disso, como não há derramamento de sangue, essa revolução, essa mudança no poder foi considerada a revolução, foi chamada, a Revolução Gloriosa. Tá? Então, a Revolução Gloriosa é quando Jaime foge, não enfrenta as tropas do parlamento, quando Jaime foge, não enfrenta as tropas do parlamento, é chamado de Revolução Gloriosa. O parlamento está com um problema, ele precisa de um rei para conter os ânimos da população. Tá? Não pode ser qualquer rei, é um rei que tem que respeitar esse parlamento. Eles convidam, né, um parente próximo que chama-se Guilherme de Orange, que é um príncipe holandês. Tá? Só que o que o Guilherme de Orange, antes de aceitar ser o rei da Inglaterra, tem que assinar? Ele tem que jurar a obediência à Declaração de Direitos, Bill of Rights.
O que é Declaração de Direitos? Declaração de Direitos vai ser um documento no qual o rei, o rei ele se obriga a não ter poder, tá? Então o que vai acontecer? A Declaração de Direitos, o Bill of Rights, ele vai ter como objetivo limitar o poder do rei, o poder do monarca. E quem vai ter o controle disso vai ser o parlamento. Ou seja, o rei reina, porém ele não governa, ele não manda, tá? Como é até hoje na Inglaterra. Então, a monarquia parlamentar é instituída e vai chegar ao fim o período, o processo do absolutismo inglês, tá? Então, Guilherme de Orange é o primeiro rei, é o que assina a Declaração de Direitos, e essa Declaração de Direitos passa o comando do governo para o parlamento. Além disso, vai garantir algumas coisas importantes para a burguesia. Primeira delas, vai garantir a liberdade individual, tá? Então, cada um, nós somos livres, tá? Não tem essa de mais de súdito. Vai incluir a liberdade de imprensa. Por que vai incluir a liberdade de imprensa? Naquele momento, a imprensa é um dos órgãos, não é, que vai tomar conta das coisas, que vai tomar conta do governo, tá? Do governo, vai tomar conta, não é, da vida. Então, assim, eu posso expressar a minha opinião através do jornal, tá? Garante a propriedade privada. Vai definir os interesses, vai definir os deveres, dos cidadãos ingleses, que vão ser cidadãos, vão deixar de ser súditos. Ou seja, eu não obedeço ao rei, tá? Eu obedeço ao parlamento. Tá? Minha obediência é em relação ao parlamento e não ao rei. Então eu não faço o que o rei quer, porque o rei não quer nada, tá? Ele pode até querer, mas não manda. Bem, quais são as consequências das revoluções inglesas? No final, Revolução Gloriosa, tá? Ela se encerra, né? O processo de Revolução Inglesa se finda, né? Acaba com a Revolução Gloriosa. Tem como consequência a Declaração de Direitos, não é? Então, nós vamos instituir, as pessoas têm direito a isso não pode ser retirado. Essa declaração vai fazer o seguinte, vai fortalecer a burguesia e vai colocar o liberalismo econômico, não é? Vai fortalecer esse liberalismo econômico, e esse liberalismo econômico vai contribuir para o capitalismo. E este capitalismo que está começando, tá, dentro da Inglaterra, vai vai finalizar com a Revolução Industrial, que já vai ser no século XVIII. Então reparem que as revoluções inglesas, elas são um fortalecimento da burguesia, a luta entre a burguesia e a nobreza, na qual a burguesia vence, e essa vitória da burguesia, ela vai dar início à Revolução Industrial na Inglaterra. Então é um processo que começa lá na Revolução Puritana, termina com a Revolução Gloriosa, a burguesia toma o poder e aí você tem a Revolução Industrial acontecendo, não é? No finalzinho da Revolução Gloriosa, Revolução Industrial, ela vai também, não é, tendo os primeiros passos. Tá? Tudo bem até aí? Qualquer dúvida a gente esclarece na sala do Google Class ou do Google Escola. Eu chamo de Google Escola, que são as classes que eu vou colocar para vocês depois. Ok? Valeu, brigadão, até mais.